Há uma razão divina para a sua existência, um propósito tão profundo que não pode ser cumprido por ninguém além de você. Você não foi colocado nesta terra por acidente ou coincidência. Você foi colocado pela vontade soberana de Deus, que conhece o fim desde o início e criou um propósito para a sua vida além do que a mente humana pode compreender totalmente. Quando Deus separa alguém, Ele o faz com sabedoria, poder e intencionalidade. Nada sobre seus planos é incerto, e nada sobre seu destino é deixado ao acaso. Ele chama, prepara e posiciona aqueles que Ele escolheu, não de acordo com a lógica humana, mas segundo o seu perfeito conhecimento e previsão divina. Em uma passagem das Escrituras, Deus declarando o fim desde o princípio, e desde os tempos antigos as coisas que ainda não foram feitas, dizendo, de meu conselho permanecerá, e farei todo o meu prazer. Meus amigos, antes mesmo de você se conhecer, antes que seus passos fossem formados, Deus já havia ordenado um caminho para você. Ele conhece as provações que virão, as vitórias que você conquistará e as lições que precisará ao longo do caminho. Muitas pessoas lutam contra a incerteza, sentindo-se invisíveis ou inseguras em sua direção. Mas a verdade é que a mão de Deus sempre esteve sobre você. Ele o colocou neste mundo não para deixá-lo errante, mas para guiá-lo à plenitude de sua vontade. Andar com Deus não é apenas uma opção, é o único caminho que leva ao cumprimento do que Ele ordenou para você. Aquele que sabe todas as coisas é o único que vale a pena seguir, pois só Ele vê o que está por vir e detém as chaves do seu destino. Hoje, eu vou lhe mostrar por que você é separado e como o propósito dele para a sua vida é maior do que qualquer compreensão humana. E também farei uma oração poderosa com você no poderoso nome de Jesus. Então, assista até o fim e abra seu coração para receber as bênçãos desta oração. Agora, vamos voltar nossa atenção para o fato de sermos marcados por Deus para um propósito maior. Meus amigos, quando Deus os separa, nunca é sem razão. Seus planos não são aleatórios, nem incertos. Ele sabe exatamente por que você foi chamado e foi equipado para um propósito além do que sua mente pode conceber. Ser separado significa que Deus colocou sua marca divina sobre você. Significa que você tem um chamado que não pode ser apagado, um destino que não pode ser roubado e uma tarefa que ninguém mais pode cumprir em seu lugar. Você nem sempre pode entender a plenitude do que Deus está fazendo, mas pode confiar que seus planos para você são deliberados, poderosos e eternos. As pessoas lutam com a ideia de serem separadas porque isso geralmente vem com temporadas de solidão, rejeição ou isolamento. Você pode ter se sentido deslocado, pode ter se perguntado por que certas coisas não funcionaram para você do mesmo jeito que funcionaram para outras pessoas. Mas e se as próprias coisas que você percebeu como contratempos fossem, na verdade, redirecionamentos divinos? Em outra passagem, Deus declara: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que nasceste, eu te santifiquei. Esse versículo é um lembrete poderoso de que os planos de Deus para você foram estabelecidos antes mesmo do tempo. Antes de você enfrentar a rejeição, antes de você encontrar provações, antes mesmo que tivesse a capacidade de fazer escolhas, Deus já havia lhe chamado. Ele já sabia o caminho que você iria trilhar e já havia separado você para o seu propósito. Ao olhar para a história de Sansão, antes mesmo de seu nascimento, Deus já o havia separado como nazireu e o escolhido para iniciar a libertação de Israel dos filisteus. Sua força não era apenas para seu próprio benefício, mas para o cumprimento do plano de Deus. A consagração de Sansão veio com restrições divinas. Ele não podia viver como os outros porque sua vida foi separada para um propósito sagrado. Quando você é separado, começa a perceber que sua vida não se move da mesma forma que a dos outros. Existem caminhos que Deus não permitirá que você siga. Certas portas podem permanecer fechadas, não porque você seja indigno, mas porque elas não fazem parte da sua designação divina. Você já se perguntou por que não conseguia se encaixar? Já percebeu que relacionamentos ou oportunidades nunca pareciam funcionar para você? Isso acontece porque Deus o separou. Você nunca foi feito para se misturar. Deus preservou você para algo maior. Mesmo quando você se sente escondido, não está esquecido. Deus muitas vezes o afastará do barulho, das distrações e até de certas pessoas para prepará-lo.
Ser separado significa carregar uma responsabilidade que outros podem não entender. Significa viver uma vida que reflita o Espírito de Deus, permanecer firme na fé e confiar no plano divino. Moisés foi separado desde o nascimento. Ele foi criado na casa de Faraó, mas nunca pertenceu lá. Seu verdadeiro chamado só foi revelado quando foi levado ao deserto. Muitas vezes, quando Deus nos separa, Ele nos conduz através de estações de preparação. Ele nos fortalece, ensina e refina. Cada atraso, cada porta fechada e cada provação moldam você para cumprir o que Deus chamou você para fazer. Deus não o enviaria a um propósito despreparado. Confie no processo, pois Ele está refinando você para algo maior. Pai Celestial, apresento diante de Ti cada pessoa que ouve esta oração. Que Tua presença envolva cada coração agora. Senhor, confirma em seus espíritos que eles foram escolhidos e separados para um propósito santo. Remove toda dúvida, todo medo e toda incerteza que tenta obscurecer a visão deles. Derrama Tua paz sobre suas mentes e fortalece seus corações para que possam caminhar com confiança no caminho que preparaste para eles. Senhor, quebra toda barreira que impede Teus filhos de avançarem. Abre as portas certas, afasta as distrações e guia cada um para o centro da Tua vontade. Que eles não sejam abalados pelas tempestades da vida, mas permaneçam firmes na fé, sabendo que Tu és fiel para cumprir cada promessa. Em nome de Jesus, eu declaro clareza, força e renovação sobre cada vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, em Teu nome santo encerramos esta oração com fé inabalável e corações cheios da Tua presença. Declaramos que todas as barreiras foram quebradas, todas as correntes foram despedaçadas, e toda enfermidade, angústia e opressão foram lançadas aos pés. Pai. Que cada vida alcançada por esta oração sinta agora o calor do Teu amor, a paz que excede todo entendimento e a certeza de que não estão sozinhos. Porque Tu és o Deus que nunca falha, que nunca abandona, e que sempre cumpre suas promessas. Em nome de Jesus, declaramos vitória, bem. Amém.